ou um profeta da parte de Moisés. Agora, por que pensavam isso da pessoa de Cristo? Os judeus, influenciados pelos gregos, eles acreditavam na reencarnação. Então, eles acreditavam que Jesus era um profeta da antiguidade. Olha, que mal algum a pensar de Jesus era apenas um profeta. Era um espírito do passado. Que problema há nisso? No entanto, eles pensavam que Jesus era uma reencarnação de um ser santo. Mas todas essas opiniões estavam equivocadas a respeito de Cristo, porque trata de uma visão humana da pessoa de Cristo. Quando o homem tenta responder algumas perguntas, ele também se esbarra em algumas teorias. E temos um risco. Quando olhamos o passado, temos a tendência natural de olhar o passado e julgar que as pessoas do passado eram inferiores a nós. Porque na nossa ótica, olhamos o passado com a nossa origem como se fosse de um processo de evolução, sabe? A gente olha para o passado e a gente acha assim que o homem do passado era o homem da caverna. Era um homem inferior a nós. E que o homem passou por um processo de evolução ao longo do tempo e da história. Nada contra as pessoas que talvez nutram esse tipo de opinião. No entanto, a Bíblia afirma que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E ao nos criar, Adão viveu 930 anos. E ele deu nome a tudo qualquer coisa de espécie que você possa conhecer nesse planeta. Ele deu nome. Agora ele viveu 930 anos. O que mais viveu depois dele foi 969 anos. Quanto tempo mesmo nós vivemos? E Deus também determinou o tempo de vida que o homem iria viver após o dilúvio. Porque após o dilúvio, os anos não passariam de 120. E até o dia de hoje, não há registro de alguém que tenha passado dos 120 anos de idade. Uma vez eu fiz o sepultamento de uma pessoa, lá no Rio de Janeiro. Ele morreu aos 115 anos de vida. Um adventista do sétimo dia. E eu estava ali, diante de um centenário, que estava descansando no Senhor. Querido, então muito cuidado quando você olha para o passado, e você tenta buscar respostas e fundamentar a sua vida, em talvez um terreno que é arenoso. E quando nós enxergamos a verdade absoluta, nós duvidamos. A semelhança desses homens, quando olharam para Cristo, duvidaram de quem Ele era. E aqueles que duvidaram, eram aqueles que aguardavam o Messias, que compreendiam as Escrituras, sabiam o tempo que estavam vivendo, compreendiam que Jesus estava para vir, e agora estava diante dele Cristo, e duvidaram de quem Ele era. Querido amigo, o que vai nos tirar do céu, não é o conhecimento sobre Cristo. O que vai nos tirar do céu é se cremos nele ou não, se confiamos nele ou não. Quando Eva foi tentada, lá no Éden, e Adão foi tentado, a tentação não trabalhou no âmbito daquilo que conheciam, mas no âmbito da dúvida sobre quem era Deus. E talvez seja por isso que muitos de nós, influenciados por questões externas e teorias, a nossa fé não tem mais o mesmo brilho. A nossa adoração não tem mais a mesma entrega. E talvez até mesmo a sua entrega a Cristo está girando em torno da dúvida sobre quem Ele é. E isso foi fatal para os dias de Jesus. Porque viram, mas não creram. Mas Jesus deixou claro, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram nele. Por isso eu pergunto, quem